Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar a nossa sessão Mamães, ok? E hoje a gente vai falar com a Fabiana. A Fabiana, ela é mãe da Sofia e da Letícia. A Sofia nasceu há 6 anos e recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral. A paralisia cerebral, segundo o Ministério da Saúde, é um grupo de desordens permanentes no desenvolvimento motor devido a um distúrbio que ocorre no cérebro fetal ou infantil. Ela pode vir acompanhada de distúrbios sensoriais, cognitivos, de comunicação, por epilepsia e por problemas no músculo esquelético. Fá, oi, tudo bem? Tudo bem, Lu? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite para a gente falar um pouquinho desse tema, né? Tão assim, cheio de dedos, né? E obrigada primeiro pelo convite, né? Imagina, Fá, para a gente vai ser um prazer esses minutos aqui junto, compartilhando as nossas experiências maternas, né? Que Ô, bom. Fá, conta para a gente, então, primeiro, como é que foi o diagnóstico, tá? Como você recebeu Certo. esse diagnóstico? Então, assim, a Sofia, né? Ela nasceu há 6 anos de um parto prematuro, né? Foi feito todo o pré-natal normalmente. E, de repente, eu tive um sangramento muito significativo, né? E foi constatado um rompimento da bolsa e permaneci, né, internada por 40 dias para tratar esse momento e tentar segurar o máximo que a gente pudesse para que ela pudesse vir com menos riscos, né, com Uhum, relação à integridade dela, à saúde dela. Então, ela nasceu com 27 semanas de gestação, né, uhum. um parto prematuro, né, prematuro extremo, que a medicina, né, rotula e que é a nomenclatura, prematuridade extrema, que são crianças abaixo de 28 semanas. Uhum, Ela chegou a 715 gramas, 30 centímetros e permaneceu numa UTI NEO, né, por longos 90 dias, uhum. por conta da gestação ter sido de 23 até 27 semanas, a probabilidade da Sofia vir com essas questões, assim, com grande possibilidade de ter alguma complicação era muito grande. Uhum. Então, assim, desde então a gente já estava trabalhando, né? Eu, principalmente, a nossa família, com relação dessa possibilidade da Sofia vir com algum diagnóstico que a Uma gente, sequela, né? isso, com alguma sequela indesejável para aquele Uhum. momento, né? Então ela permaneceu na UTI NEO, passou por diversas intercorrências, né, que as crianças com prematuras passam, transfusões de sangue, infecções hospitalares. Ela também fez ligadura de canal arterial com 14 dias, que é uma cirurgia cardíaca, Uhum. né? E depois ela foi se recuperando até que ela ganhou peso suficiente para a gente vir para cá. Até então a gente assim sabia dos riscos, das possibilidades, mas a gente não tinha um diagnóstico fechado, porque isso fecha-se mais para Mais frente para frente, também, né? né? Isso. E a lesão dela, a princípio, era uma lesão pequena, nada assim que pudesse ter o contexto que ela tem hoje, né? Uhum. Então viemos para casa já com essa indicação de procurar um neurologista e de ver a necessidade de tratamento multidisciplinar. E foi isso que a gente fez quando chegamos em casa, né? Foi procurar um especialista, neurologista, para a gente poder fazer uma apuração melhor da situação dela e então entrar com as medidas necessárias para tratar todo o contexto dela. Tá certo. E isso, o diagnóstico fechado, o início aconteceu com quanto tempo ela tinha? Então, assim, a intervenção precoce, né, num paciente com paralisia cerebral é muito importante por causa da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se adaptar aos novos comandos, né? Uhum, Principalmente naquela região lesionada, né? uhum,
Então, a gente teve esse cuidado e fomos caminhando, mas o diagnóstico dela foi fechado mais ou menos com 3 anos, que a gente Entendi. entrou numa classificação, né, de comprometimento motor, Uhum. que é o GMFCS, né, e ali teve uma indicação dela de nível 4, tetraparesia nível 4, Uhum. e fechando assim, quais as possibilidades, seriam as limitações e tudo mais. Mas foi mais ou menos com 3 anos, mas nós fizemos o tratamento, tivemos uma intervenção precoce desde a alta dela, com mais ou menos 5, 6 meses de vida. Legal, Fá. Agora, falando especificamente de um assunto não tão simples para as mães de crianças com necessidades específicas, tá? Matrícula escolar. Conta pra gente como foi a sua experiência, colocar a Sofia na escola. Certo. A gente sabe que a escola privada tem várias limitações em relação a isso, Sim, que a gente tem a lei da inclusão, e aí o ato de matricular na escola pública é um pouco mais tranquilo do que na escola privada. Conta pra sim. gente um pouquinho nessa sua experiência. Então, assim, quando a Sofia fez 3 anos, eu sempre, assim, me preocupei muito com o fato dela ir para a escola, né, para ela poder ter mais estímulos, tudo. Uhum. E num primeiro momento, para mim, foi realmente traumático, né? Eu procurei uma escola do bairro, perto da minha casa, por conta das questões da Sofia, principalmente a epilepsia, né? Que Uhum. a paralisia cerebral, para a gente, é um assunto muito tranquilo aqui na minha Uhum. casa. Mas a epilepsia realmente vamos dizer assim, é um braço da paralisia cerebral, né? A grande parte das crianças tem a epilepsia por conta da lesão. Mas para a gente, o grande desafio é a epilepsia, né? Então, eu procurei fazer a matrícula da Sofia o mais próximo possível do meu trabalho, porque qualquer intercorrência eu poderia estar intervindo junto com a escola Correr. para poder, né, correr com ela. E então, eu tive uma experiência muito negativa, né? Primeiro, que a escola é, se mostrou que não tinha interesse da matrícula dela e falou que não aceitava esse tipo de criança. Sim, Realmente eu saí devastada do imagino. lugar, né? Então, aí eu fui para minha casa indignada, né? E eu fiquei depois, esperei mais 2 anos para colocar a Sofia na escola. E aí comecei uma pesquisa praticamente na nossa cidade aqui de Uhum. Osasco, todas as escolas privadas, né? E aí, assim, eu optei, né? Embora assim, a inclusão está muito longe de uma realidade, Uma né? realidade A gente vê desde a estrutura mesmo da escola física com da relação a escola. banheiros, com relação a banheiro, com relação a degraus, com relação a Sim. várias outras coisas que, inclusive, não é pertinente até para uma criança típica, né? Uhum. Degraus altos, né? Uhum. Enfim, vários detalhes assim que a gente que acaba tendo uma criança típica tem um olhar mais minucioso e mais Sim, crítico para sim. isso, né? E assim, Lu, a conclusão que assim, a gente foi mal recebido em algumas escolas, mas também fomos muito bem recebidos em outras, mas com aquela coisa de que estamos tentando introduzir a inclusão, mas eu acredito que você não seja muito bem-vindo de uma forma muito assim oculta, né? Uhum. E eu optei assim, já que pela falta de estrutura geral mesmo de todas as escolas, em todos os sentidos, eu optei pela escola que fosse mais afetiva, entendeu? Uhum. E a escola que realmente assumisse que não tem a inclusão como uma coisa forte dentro da escola, que não tem um corpo preparado para recepcionar essa criança, mas que estava aberto, Uhum. né, para a gente poder agir com a equipe preparada, entendeu? Que Sim, seria a equipe sim. que cuida da Sofia em casa, né? Então, algumas escolas falava interferência do profissional específico e capacitado, né, no sentido da inclusão, claro.
E aí eu optei por uma escola, né, que embora sem estrutura, que embora sem condição física e muita dificuldade da equipe, né, eu optei por uma escola que falasse um pouquinho de afeto, de amor, de Sim. possibilidade, vamos juntos, Vamos né? junto, né? Eu te entendo perfeitamente porque é a minha experiência também. Entre o super técnico especializado e o afetivo, eu optei pelo afetivo. Faz muita diferença na vida da Faz criança. muita. E aí a gente tem tido, assim, uma experiência cheia de limitações, né? Mas uma experiência tolerável, vamos dizer assim. Permitindo haja, permitindo o atendente terapêutico dentro da escola, que a Sofia tem, né, o atendente terapêutico, permitindo que ela participe de todas de todas as atividades da escola, permitindo as adaptações naquilo que é necessário. E aí estamos nesse trabalho conjunto, né, e afetivo, né, permitindo que ela participe. Muito legal, Fá. Uma outra coisa para a gente não estender muito tempo, gente, a Fabiana ela é tão incrível que ela orientou, ela na verdade organizou um congresso de paralisia cerebral. Para a gente encerrar, conta para a gente essa sua aventura. Então, né, foi assim, na verdade, a gente tem a fase toda, né, que a gente inicia, né, e a gente olha para o nosso filho com as limitações dele, e quando a gente se permite enxergar as possibilidades, a gente fica cheio de vontades, né? Sim. O que me motivou realmente foi a clínica que a Sofia faz um intensivo, né? Eles organizaram a Nossa Casa.org, que é uma organização não governamental, onde as terapeutas são cofundadoras, né? E elas permitiram que a gente participasse do Congresso Internacional de Paralisia Cerebral que teve aqui no Brasil. E aí eles motivaram esse encontro com tudo aquilo que eu tinha assimilado até o momento a respeito da paralisia cerebral, a dificuldade das mães, a necessidade da gente estar junto e dos portadores de paralisia cerebral estarem, né, nos lugares e participarem. E aí a gente motivou esse encontro, né? Foi muito positivo, veio muitas mães de diversas cidades aqui da nossa redondeza, e a gente pôde fazer um piquenique, compartilhar, e falar sobre tratamento, e falar sobre as possibilidades. E foi muito produtivo, foi muito emocionante, e foi um grande prazer, assim, eu poder ter encabeçado esse encontro aí entre as... Muito legal, Fá. Como que é o nome da página da Sofia no Instagram? Se alguém quiser seguir e acompanhar a história dela e ver as fotos dela dançando balé no congresso. Então, é Diário da Sophie, com PH, que, né, não foi uma boa escolha, mas é Diário da Sophie. Sophie, S-O-P-H. Lá conta um pouquinho dela, dos nossos tratamentos, das nossas experiências e das diversas possibilidades da vida da Sofia, né? Ótimo. Então, acho que a gente pode encerrar com essa mensagem, Fá. As mães, independente do tamanho do diagnóstico que elas tenham, a gente precisa pensar em possibilidades. Existem muitas possibilidades para os nossos filhos, independente do diagnóstico que eles tenham ou não, né? Eu acho que essa é a mensagem que fica para a gente agora. Mamães, pensem em possibilidades. Sempre há um caminho, sempre há uma luz divina para a gente seguir, algo que vai levantar, nos fortalecer. E a Fabiana está aqui hoje dividindo a experiência dela com a gente. Fá, muito obrigada. Sempre falar com você. Você é uma mulher inspiradora, uma mãe incrível. A recíproca com certeza é verdadeira, né? Esse desafio nosso aí é uma causa, né? Eu costumo falar que é uma causa. E nós fomos escolhidas para essa causa
e que a gente se fortaleça em meio a tantos conflitos, né? A tantas divergências, cada vez mais, para mostrar para o mundo todo que essa parcela aí da sociedade, que não é pequena, né? Somos em 24%, né, da população, e que os nossos filhos possam ser exemplos, né, de mães batalhadoras por eles, e que existem, sim, muitas possibilidades para eles. E obrigada, Lu, pelo convite. Você é admirável. Sou sua fãzaça também, você sabe, né? E juntas aí a gente pode compartilhar grandes momentos deles. Ótimo, Fá. Beijo grande, Beijão, linda. Lu. A gente se fala. Tchau, Obrigada, tchau. Lu. Beijão. Beijão nas crianças. Tchau, Todo mundo. gente. Até Beijão. o Tchau, nosso gente. próximo Prazer. vídeo, a nossa próxima mamãe. Tchau, tchau.